Após repercutir o dia inteiro, o jornalista Luiz Bate negou que tenha pedido demissão do SBT e afirmou que sua permanência na emissora segue normalmente. Mas uma série de acontecimentos marcam toda a troca de apresentadores da emissora. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, o Bate tá num sai, não sai, sai, não sai. Explica pra gente essa história. Exatamente, Sophie. A gente teve aí uma especulação, começou cedo durante o dia, e não foi uma especulação, perdão, só de site de fofoca. Tem sites grandes aí que falaram sobre a possível saída do Bate da emissora. Só que essa informação ela não foi confirmada, pelo contrário, ela foi desmentida. E assim, eu vou começar já pedindo para você trazer a coluna da Fábia Oliveira, por favor, Sofia. Porque a Fábia Oliveira, as pessoas podem questionar e criticar muito a Fábia Oliveira, no entanto, a Fábia Oliveira é uma das jornalistas que realmente tem acesso privilegiado às notícias, assim como outros, né? O Léo Dias, você pode criticar muito o Léo Dias, mas eles têm acesso privilegiado à notícia. E é muito difícil a Fábio Oliveira dar uma barrigada. E aqui a gente tem, por exemplo, a coluna dela falando: Luiz Bate deixa o Alô Você e quer novo programa no SBT. A matéria aponta que o jornalista Bate decidiu não retornar ao comando do Alô Você no SBT. Vale lembrar uma coisa, eu acho que tem um parêntese imenso, Sofia, que eu vou fazer logo no começo dessa matéria, que o Alô Você do SBT ele é um espólio, né, do Alô Juca, que é um programa que começou aqui na Bahia com um jornalista chamado Marcelo Castro e outro jornalista que é o Jamerson. Eles que foram demitidos da TV Record criaram uma marca, uma empresa de comunicação, que depois foram convidados a trabalhar no SBT e virou o Alô Juca. E esse Marcelo Castro e o Jamerson, eles são apenas dois jornalistas acusados de desviar dinheiro de PIX que eram solicitados durante o programa que eles faziam, dinheiro de PIX que ia para crianças doentes, crianças com câncer, crianças em estado terminal, famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. Inclusive, então, quando foi lançado o Alô Você, teve um jornalista que perguntou para a diretora do SBT, uma das pessoas do Santos, e ela não sabia que tinha um funcionário do SBT, da filiada do SBT, que era processado e que já foi condenado, inclusive, em alguns processos, como trabalhista, pela mesma questão, né, de teria ali lesado a Record, porque ele era funcionário da Record até então, mas ainda não foi condenado no Tribunal de Justiça da Bahia, porque, Sofia, a última vez que houve um processo, um andamento no processo dele, a juíza decidiu que não tinha sala específica, não tinha auditório que coubesse um caso tão importante como esse, e aí foi adiado o caso do Marcelo Castro e do Jamerson Araújo. Você tem noção do que acontece, não quer dizer que ele é inocente, quer dizer que ele não foi julgado ainda e seguimos acompanhando o caso, que é muito escárnio. Só que nisso a gente tem o Bate, que pega essa variação desse programa, que deu realmente, fez sucesso, deu muitos pontos no Ibope, e levou para São Paulo. Aí eu vou te pedir para colocar novamente o Bate, que a gente estava vendo o rostinho dele ali bem esticadinho na tela, por favor, Sofia. Esse bem esticadinho, eu não estou querendo Esticadinho. dizer nada de errado com isso, não, gente. Deixa o Bate em paz, enfim. E a Fábio Oliveira traz também uma coisa, né, que ele também afirmou que não quer mais se dedicar ao jornalismo diário, ele estaria cansado de fazer esse tipo de programa, ele passou muitos anos na Record fazendo esse programa, e o Bate estava fora do Alô Você, perdão, desde 18 de dezembro, quando entrou de férias, e deveria retornar 2 de fevereiro agora. O programa policial vai continuar no ar, apresentado pelo André Azeredo, que já vinha comandando ali o programa durante as férias do Bate. E, entre aspas, a informação aqui que foi dada, né, pela Fábio é o seguinte: eu estou deixando Alô Você, que já era sabido, não quero mais jornalismo diário. Aí vamos falar sobre alguma semanal, talvez, que teria sido a informação que ele comunicou à emissora.
Só que essa informação foi desmentida pelo próprio BAT logo em seguida. A Daniela Beruti, a presidente da emissora, ela estaria ali empenhada em agradar o Luiz BAT. Ele é um nome muito importante para a emissora, eles fizeram uma campanha bem importante para esse tipo de jornalismo policial, que é o que o BAT fazia em outra emissora. Só que depois ele chega a dizer que ele não falou isso, Sofia. Ele desmente essa informação, ele vai para a imprensa dizer que isso seria uma especulação, desmente, né, o que estaria sendo trazido pela Fábia, que é algo muito difícil de acontecer, mas aconteceu neste caso. E o Bate, ele afirma que ele está satisfeito com a emissora, não sabe de onde partiu essa informação, ele esclareceu rumores, ele negou que pediu demissão, ele negou que a emissora estivesse interessada em fazer a demissão dele, e a emissora teve algumas questões aí de troca de cadeiras, não renovou o contrato com a Virgínia Fonseca, que tinha um programa de entretenimento, e algumas pessoas chegaram a especular que o Bate estaria de olho nesse programa de entretenimento, nesse horário, né, desse programa de entretenimento. Aí eu li, inclusive, a matéria do Terra, né? O Terra traz fora, Luiz Bate rompe contrato e deixa a SBT menos de um ano depois da sua estreia. E isso foi, ao todo, desmentido pelo Luiz Bate. Mas tem mais, tá? Eu vou te pedir para trazer uma matéria aí, que a gente vai falar de outro personagem para a gente entender a coisa do SBT pós-morte do Silvio Santos. Parece que, sabe, aquela corrida maluca, que tem a musiquinha, tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco. A gente teve aí uma dança das cadeiras que a Rede TV levou a Cariúcha, e é uma guinada na carreira dela, tá tudo certo. E o SBT quer trazer a Luciana Gimenez, quer fazer essa troca aí. Só que tem um ponto interessante, que é a diferença salarial aí da Cariúcha para o valor que a Luciana Gimenez recebia na Rede TV. Durante o Melhor da Tarde, que é a atração da Band, o Léo Dias, ele afirmou que Luciana ganhava 200 mil por mês no canal, né, da família ali do Amilcar da Levo, perdão, gente. E é uma informação que foi dada, inclusive, pela Fábio Oliveira, e Cariúcha vai receber um valor de 15 mil por mês, mais 3 mil por ações de merchandising. Então, aí, ao todo, 18 mil por mês. A diferença, gente. Exatamente. E assim, Sofia, é interessante para uma pessoa comandar um programa, só que a gente está falando disso, de apresentadora, sabe? Ela vai comandar um programa, receber o valor aí de 18 mil, não que 18 mil seja pouco, mas é discrepante quando a gente vê outros valores. Os valores, por exemplo, da Luciana Gimenez. E isso estaria sendo colocado em xeque dentro do próprio SBT, se realmente valeria a pena trazer um valor de a Luciana Gimenez, agregar um valor de Luciana Gimenez, que é um valor muito alto. E a especulação é que sim, nesse caso teria de fato que enxugar o quadro. Só que eu estou vendo a hora do SBT não ter mais profissionais por trás das câmeras, né? Porque se ficar enxugando o quadro só para trazer os grandes nomes, né? Os grandes influenciadores, não sobra ninguém por trás das câmeras para fazer o trabalho rodar. E tem muita coisa envolvida nisso, principalmente aquela dinâmica, Sofia, que é muito conhecida que dentro das emissoras, que é a guerra de ego, que é a guerra a dinâmica por audiência, e por aí vai, sabe? Então, e essa dinâmica por audiência faz, inclusive, que essas notícias aconteçam. Essas informações de que o Luiz Bate, por exemplo, seja substituído, e ele vai a público, ele inclusive gravou um vídeo dizendo que ele que ele não sabia do que estava acontecendo, que ele negou que estava insatisfeito. Aí tem mais uma coisa, eu não falei o salário do Bate, estava falando de outras coisas, eu não falei do salário do Bate. O Correio do Estado também divulgou hoje que o Bate receberia ali em torno de R$ 275 mil, que seria um valor mensal, tá? Mas o Bate é uma figura querida de um programa que teria a ideia de que daria muito sucesso para o SBT, assim como o Alô Juca, que tem esse histórico pesado, fez muito sucesso aqui na Bahia. Só que, Sofia, não que eu esteja torcendo para dar errado, essa fofoca saiu por algum motivo. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores, isso é um fato. Não que eu esteja torcendo para dar errado, mas eu gostaria só de dizer uma coisa: o que começa errado continua errado.
o SBT mantém em seu quadro de funcionários uma pessoa que está sendo condenada, processada, no caso, por desvio de dinheiro de PIX de crianças doentes. E outras coisas. Tem lá organização criminosa e vários outros crimes que são atribuídos para esse grupo. E eles não se atentaram quando foi alertado que isso seria muito ruim, chamaram o BAT e resolveram fazer uma variação que não está dando a audiência que eles esperavam. E eu não estou com nem um pouco de pena. A gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber quem está falando sério aí, né? Se a Fábio Oliveira tinha a informação correta, se o BAT realmente não está insatisfeito, o que é que vai acontecer nos próximos dias. É isso, Sofia. Perfeito, Dai. A gente tá vendo uma transformação muito grande na televisão, né? De maneira geral, não é só no SBT. A disputa, a TV, ela na prática está disputando com as plataformas de streaming. E está perdendo. A verdade é essa, está perdendo. E plataformas de streaming eu falo tanto as Netflix da vida, YouTube, mas também o YouTube. O fato de que a gente tá aqui trazendo as notícias para vocês e tem gente assistindo aqui em vez de ir assistir na televisão é uma demonstração disso. O fato de que muitas emissoras de televisão estão criando os seus próprios serviços de streaming também é a demonstração disso. O fato de que tem muitas emissoras de televisão começando a trazer o seu conteúdo para o YouTube, inclusive, é uma demonstração disso. E daí, eu lamento dizer, mas esses cachês milionários, aí não vamos chamar de milionário, não, nenhum chegou a milhão, mas altíssimos, como a gente viu ali da Jimenez, falando 200 mil por mês, isso não se sustenta nessas plataformas, gente. Eu garanto para vocês que nem nos maiores canais de YouTube você consegue chegar perto daqueles cachês, assim como os cachês o custo que se paga aí para publicidade, né, aqui em canais como o nosso também não chega nem perto do que se paga na televisão. Então, realmente, pro pessoal da velha guarda da TV, fica complicado para eles se manterem, porque é uma queda aí no padrão de salário para eles que é muito significativa. E daí é o que a gente vê como essas limpas aí que a gente tá vendo no SBT, que já aconteceu no RTV, está acontecendo na Globo. Está acontecendo na Globo. E eu sinceramente, eu não vejo volta pra isso não, Dai. Pois é, Sophie. Eu não falei uma coisa, tá? O BAT, ele pode substituir sim a Virgínia, porque aí o salário para o SBT é vantajoso. Tem algumas informações, o Correio do Estado, no ano passado, divulgou que a Virgínia recebia algo em torno de 400 mil reais de valores ali entre salário e merchandising. Então, já que o BAT é 270, 240, 270 mil, está valendo a pena, né? O SBT fazer essa troca aí, não renovou com a Virgínia, ele pode realmente mudar. Como ele disse que continua satisfeito, vai continuar na emissora, ele só não vai continuar no jornalismo diário, talvez seja a aposta do BAT, mas às vezes a influenciadora dá mais esse engajamento do que o jornalista, tá? Então fica aí essa informação para o SBT, cuidado. Eu vou te dizer que há chances altíssimas da influenciadora dar mais audiência do que o jornalista. Veja os maiores canais de jornalismo, veja os maiores canais de influenciadores em geral nas redes sociais. Só confiram e daí me digam o que vocês acham. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí. A gente já está voltando com mais notícias para vocês aqui no Plantão do Meteoro.